Dentre tantas coisas no texto bíblico que me chamam a atenção, principalmente na oração do Pai Nosso, que eu gosto bastante dessa oração, tem um aspecto que é bem curioso, né? Porque dentre várias coisas que Cristo tenta nos ensinar através da oração do Pai Nosso, ele diz pra gente falar assim: faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, ele tá falando assim, quando vocês forem orar, de fato, que vocês possam falar para esse Deus que é maravilhoso, para esse Deus que é transcendente, que seja feita a vontade dele, não só na terra, mas também nos céus. Veja que é de fato muito difícil pra gente falar, né? Na verdade é até fácil a gente falar, né? O problema é a gente de fato na prática deixar que as coisas aconteçam da maneira que Deus quer. Muitas vezes a gente fala, né? Que seja feita a vontade de Deus, mas é difícil a gente de fato na prática falar assim: Senhor, que seja feita a vontade, eu vou descansar, vou deixar que as coisas aconteçam do jeitinho que o Senhor quer. Pra gente é sempre muito difícil, porque a gente fala, seja feita a vontade, mas ao mesmo tempo a gente sempre tenta dar um jeitinho para que as coisas aconteçam da maneira que a gente quer, muitas vezes. Mas eu gostaria de pensar muito mais ainda na questão prática disso. Muitas vezes a gente fala para Deus que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Só que quando a gente olha para nossa vida de fato, a gente olha para uma vida que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que Deus fala pra gente. Muitas vezes nós vivemos uma vida onde a gente fala que seja feita a tua vontade, mas as nossas ações não têm nada a ver com a vontade de Deus. Muitas vezes as nossas ações são ações de morte, enquanto Deus escolhe em vários momentos vida para todos nós. Nós a todo tempo queremos falar que seja feita a vontade de Deus, mas nós queremos colocar guerra em vez de sermos pacificadores muitas vezes. E Deus está falando que bem-aventurado é aquele que é pacificador. Em muitos momentos nós somos audaciosos, nós queremos simplesmente colocar várias coisas no nosso peito para a gente poder estufar o nosso peito e falar assim: que bom que eu fiz isso, que bom que eu sou assim, e que bom que eu não sou como aquela outra pessoa. Mas enquanto isso, Deus ele vira para mim e para você e fala que bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito. É difícil a gente muitas vezes de fato entregar a nossa vida nas mãos de Deus, é difícil muitas vezes a gente tirar Deus do campo das ideias e colocar Ele na nossa vida de fato, de maneira prática. Eu sei que é muito difícil, porque eu tenho as mesmas dificuldades que você, pode ter certeza, mas é isso que Cristo nos chamou para fazer. De fato, é importante a gente também entender que o Deus que está lá no céu é um Deus que se importa com a gente, é um Deus que nos chama para viver como discípulos de fato. E se nós somos discípulos desse Rei do Universo, se nós somos discípulos de Cristo, então nós temos também que entender que a nossa vontade não é tão importante assim. Nós temos que entender que muitas vezes aquilo que a gente quer não faz bem para o reino de Deus. Muitas vezes aquilo que a gente quer não tem nada a ver com o que o corpo de Cristo precisa. E muitas vezes aquilo que eu quero não tem a ver com aquilo que eu preciso também. É importante nós sabermos que Deus é soberano a todo tempo. E se Deus falou que é para nós fazermos aquilo, nós vamos fazer aquilo. E não aquela outra coisa que nós queremos. Porque Deus é quem sabe de todas as coisas. É Deus que sabe do fim desde o começo. E Deus olha para mim e para você e fala: filho, você é um menino insensato. Você muitas vezes faz coisas erradas. E eu sei que às vezes você fala que seja feita a minha vontade, mas você quer que seja feita a sua. Mas que nós possamos de alguma maneira entregar tudo nas mãos de Deus. Que nós possamos de fato viver uma vida onde a gente fala: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a partir do meu falar, mas que a minha vida possa de fato apresentar isso, que as minhas ações possam apresentar esse Cristo que reina na minha vida, que as minhas ações possam ser ações de vida e não ações de morte, que eu possa ser sim cada vez mais amoroso, que eu possa ser cada vez mais bondoso, justo assim como Deus é, que eu possa viver uma vida de acordo com aquilo que o Senhor quer para minha vida e não de acordo com aquilo que eu penso. Que você possa viver uma vida hoje que está cada vez mais alinhada com aquilo que Deus quer, porque eu tenho certeza que se você fizer aquilo que Deus quer, você terá sim uma vida muito mais prazerosa e uma vida muito melhor aos pés da cruz.